Então, hoje eu vou responder a pergunta: vale a pena investir na Embraer? Afinal de contas, o que aconteceu com a Embraer que o preço da sua ação valorizou praticamente 1000% nos últimos 4 anos? É fundamento? A empresa ficou melhor mesmo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like aí e bora pro vídeo. E hoje nós vamos falar de Embraer. A Embraer foi fundada lá em 1969 pelo governo federal brasileiro e fez o seu IPO em 1994 na Bolsa de Valores de São Paulo, quando na época ela levantou mais de 154 milhões de reais. Hoje, as ações da Embraer são listadas tanto na B3 quanto na Bolsa de Nova York, através das ADRs. Atualmente, no ranking de faturamento, a Embraer é a 25ª maior empresa no segmento aeroespacial. Mas, na fabricação de aviões, a Embraer é a 3ª maior fabricante de jatos comerciais, sendo líder absoluto no segmento de até 130 assentos. Só para vocês terem ideia do tamanho da Embraer, em 2024 ela deve faturar em torno de 5,5 bilhões de dólares. Mas se a gente comparar a Embraer com a Boeing ou com a Airbus, a gente vai ver que ela é bem pequenininha. A Boeing, em 2023, faturou praticamente 78 bilhões de dólares e a Airbus quase 71 bilhões de dólares. Agora, um projeto bem interessante da Embraer é a Eve Air. A Embraer detém praticamente 83% da Eve. Agora, que empresa que é essa? O que é a Eve? A Eve é uma empresa que está desenvolvendo o eVTOL. eVTOL é aquele veículo elétrico de decolagem e pouso vertical. Esse é o nome técnico, né? No mercado as pessoas falam que é o carro que voa, né? O carro voador. Mas enfim, é um projeto bem futurístico e nos faz lembrar aqueles desenhos animados aí dos anos 80, a família Jetson, né? Enfim, a Eve, ela tem esse investimento e ela vai construir a sua primeira fábrica na cidade de Taubaté, nos próprios terrenos da Embraer. E para isso ela levantou mais de 500 milhões de reais de empréstimos com o BNDES e outros 200 milhões estão para ser liberados nos próximos meses. A empresa afirma que tem mais de 3 mil unidades já com carta de intenção de compra assinado. Então vamos ver o que vai acontecer, né? É um investimento disruptivo, é um investimento de alto valor, mas é uma startup. Tem um risco de não dar certo que é relevante. É importante que a Embraer se atente e acompanhe esse plano de investimento aí com muito cuidado. Em relação às tendências de mercado para os próximos anos, nós acreditamos que o processo de retomada nas vendas continuará firme, basicamente em função de 2 motivos. Em primeiro lugar, a questão das companhias aéreas de baixo custo, as empresas de low cost. Essas empresas continuam focadas em reduzir os custos, adicionando aeronaves com maior eficiência de combustível, uma maior eficiência energética, né? A outra questão é a frota do mercado regional dos Estados Unidos. Ela está em processo de renovação e vai continuar renovando seus aviões nos próximos anos. Nos últimos anos, a Embraer diversificou bastante seus negócios, né? Só para a gente começar a conversar, ela lançou 2 produtos que são produtos interessantes. O E2, que é um avião comercial, né? E o KC-390, que é um avião militar, né? O jato comercial E195E2 é o maior avião já projetado e construído no Brasil. Ele tem quase 42 metros e tem capacidade para praticamente 146 passageiros. Já o KC-390 é um avião cargueiro militar, projetado, desenvolvido e fabricado no continente sul-americano. É importante a gente observar que o segmento de defesa tem negociações pendentes importantes com a Arábia Saudita e a Índia. E se isso destravar, pode levar substancialmente os volumes de produção da Embraer. Então, ou seja, espera-se que nos próximos anos a empresa venda mais aviões no segmento de defesa, os aviões militares. Em relação à composição das vendas, é importante a gente observar que 35% das vendas são destinados à aviação comercial. Em torno de 27% é a aviação executiva, os pequenos jatinhos. Serviços e suportes, outros 27%. E defesa e segurança, somente 10%. E é aí que a Embraer espera crescer nos próximos anos. Em relação à distribuição das vendas por região no mundo, o que a gente tem que salientar é que a América do Norte concentra 62% das vendas. A Europa, outros 22%. O Brasil, apenas 9%. E todos os outros países do mundo juntos não ultrapassam 7%. Ou seja, a Embraer é muito dependente do mercado norte-americano. Agora vamos falar sobre os pontos de atenção da Embraer. São 5 pontos, né? O primeiro ponto é a concentração. 62% das vendas vem do mercado norte-americano. A Embraer precisa urgentemente diversificar suas vendas.
O segundo ponto é a questão do tamanho da Embraer. A Embraer ela não chega a ser 1/10 de uma Boeing, 1/10 de uma Airbus. E qual o risco? O risco é ela ser comprada. O risco é ter novos boatos de fusão, de aquisição, esse tipo de coisa. Se isso acontecer, impacta muito forte o pequeno investidor. Um terceiro ponto de atenção é a questão da gestão do prazo de entrega. Isso é uma grande vantagem competitiva da Embraer. A Embraer entrega os seus aviões com aproximadamente 24 meses. A concorrência é de 3 a 4 anos. Então a Embraer ela tem que ficar atenta e honrar aos prazos de entrega das suas aeronaves. O quarto ponto é a questão da IVE. Bem, a IVE é um investimento de risco, é uma startup que está desenvolvendo um produto que ainda não tem similar no mercado e isso é risco. Pode dar certo? Pode dar certo, mas pode dar errado e se der errado, nós estamos falando de um investimento de bilhões de reais. Ok? O quinto ponto é a questão da liquidez e do endividamento. Mas isso é uma questão bem complexa que a gente vai tratar após a análise econômico-financeira da Embraer. Ok? E por falar nisso, bora para a análise financeira. Vamos lá. Então, pessoal, utilizando a metodologia da análise dinâmica de balanço, eu consegui derivar aí as 3 variáveis, né? Que é o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria. E eu elaborei esse gráfico de blocos aqui, que é um retrato da situação de setembro de 24, né? É um retrato bacana, né? Ele mostra o quê? Ele mostra uma empresa que tem um capital de giro em torno de 12,6 bilhões, uma necessidade de capital de giro em torno de 5,1 bilhões, e esse excesso de dinheiro vira saldo de tesouraria. Ou seja, tem dinheiro ocioso que vira saldo de tesouraria, quer seja em dinheiro parado no caixa ou aplicações financeiras. Mas aqui a gente já percebe 2 situações que talvez sejam a ponta do iceberg, né? Em primeiro lugar, a evolução do capital de giro, né? O capital de giro de 2018 para 2024 cresceu 81%, mas a necessidade de capital de giro cresceu em 112%. Saiu de 4 bilhões e foi para 5,1 bilhões. Né? Mas isso aqui é só a ponta do iceberg. Eu gostaria de derivar o gráfico. E foi isso que eu fiz, eu desenhei o gráfico. E a gente percebe sim uma empresa bacana, o capital de giro, que é a linha de azul, lá em cima, soberano. Né? O saldo de tesouraria, que é a linha de amarelo, acima de zero, né? Bem acima de zero, deve estar aqui em torno de 7 bilhões de reais. E a necessidade de capital de giro lá embaixo. Então, a gente olhando para esse gráfico, a gente pensa o quê? É uma empresa bacana, ok, capital de giro forte, saldo de tesouraria forte, uma empresa muito líquida, com a necessidade de capital de giro bem administrada. Mas, se a gente observar esses 2 pontos aqui, são pontos estranhos. Né? Você tem um fundo em 2019 em todas as equações, tanto na equação do capital de giro, do saldo de tesouraria e da necessidade de capital de giro, e você tem um pico depois, né? Nas 3 equações também. Então, assim, é uma situação atípica, uma variação muito abrupta. E o que aconteceu? Eu acho que merece uma investigação. E foi isso que eu fiz, né? Eu dei um zoom aqui na tabelinha que mostra a variação do capital de giros, né? Saindo de 15,6 bi em 2018, caindo para 8,8 bi em 19 e depois de uma forma muito forte batendo aí 19,1 bilhões em 2020, né? E eu fui tentar entender por que essa conta abriu. E aí a gente vai lá no ativo e nós percebemos que essa conta subiu tanto porque a empresa contraiu empréstimos de longo prazo, né? Em 2019, a Embraer não tinha nem 300 milhões de reais direito em empréstimos de longo prazo. Em 2020, ela bateu 20,1 bilhões, né? Então, ou seja, aquela liquidez que nós vimos tão forte aqui nesse gráfico, né, mostrando o saldo de tesouraria em torno de 7 bilhões de reais, ela foi originada, a origem dela é de empréstimos de longo prazo. Está errado? Não, não está errado. Mas vamos dar uma olhada no endividamento da empresa, né? E aqui, esse aqui é o endividamento da empresa, ele mostra a evolução da dívida líquida, né? Em 2019, era uma empresa superavitária, ela tinha em caixa 4,7 bilhões de reais, e significa o quê? Isso significa que o dinheiro que ela tinha, era em torno de 5 bilhões em caixa, era mais do que suficiente para pagar aí os seus 400 milhões de reais de empréstimos de curto e longo prazo, né? Essa situação ela foi deteriorando, né? Em 2020 bateu em uma dívida líquida de 9 bi, e esse ano é uma dívida líquida em torno de 6,3 bilhões de reais, né? Então não é legal, né? Não é legal, tem alguma coisa esquisita. E aí eu derivei aqui o saldo de tesouraria, a gente vai perceber que, né, a empresa teve o ápice, o ponto mais alto do saldo de tesouraria foi em 2020, com 12 bilhões de reais, né? E depois disso, esse capital de giro foi diminuindo e hoje está em torno de 7,5, né? Então, ou seja, a empresa está com menino saldo de tesouraria, saiu de 12 e foi para 7,5.
Aqui embaixo eu faço uma comparação do saldo de tesouraria com a dívida líquida, né? E a gente percebe que o saldo de tesouraria que a empresa tem, ele é suficiente e não mais do que isso para pagar a sua dívida líquida de curto e longo prazo. Nada além disso. Ou seja, esse gráfico que mostra essa situação extremamente cômoda, né? Uma empresa extremamente líquida, ele é meio fantasioso. Essa situação ela só é possível porque a empresa tem empréstimos vultosos de longo prazo que financiam o seu capital de giro próprio, né? Então não é um capital de giro que foi originado pelas suas próprias operações, é um capital de giro que foi originado por dinheiro de terceiros. Mas vamos dar uma olhada na conta de resultado. Como é que está o DRE dessa empresa? E a gente percebe logo de cara que era uma empresa que tinha um EBIT muito inconstante e fraco, né? De 2018 a 2020, aqui praticamente todos os anos ela teve um EBIT negativo, né? Que foi revertido só em 23 e 24. Na 23 e 24 ela já teve um EBIT ok. Em relação ao resultado financeiro, uma empresa que paga juros constante, um resultado financeiro muito negativo. Em 2020 ela pagou aí fantásticos 1,6 bilhões, né, em despesas financeiras. O ano passado quase 1 bi. Esse ano melhorou bem, está em torno de 130 milhões de reais de despesa de resultado financeiro negativo, né? O lucro líquido anteriormente, até 2022, estava muito ruim, sempre muito negativo, né? O ano passado já teve um lucro líquido aí de 785 milhões, né, positivos, um resultado pífio, mas já está acima da linha de zero, ok, muito bom, parabéns. Esse ano já teve um valor mais interessante, em torno de 1,7 bilhões, né? Dê uma olhada para ver se isso tem a ver com CMV e despesas, né? Realmente, o CMV, ele de 2022 para cá, ele subiu 3 pontos percentuais, né? Saindo de 80 indo para 83. E o que justificou esse resultado bacana aqui em 23 e 24 foi a diminuição das despesas operacionais, que em 22 bateu recorde, né? Em torno de 22,5% e diminuiu agora para 11% e depois 7%. Então, esse aqui que é a justificativa desse lucro líquido ter se recuperado aí nos últimos 18 meses. Então, o que eu percebo? Eu percebo que é uma empresa que, quando a gente avalia somente os gráficos, a gente tem uma ilusão de ótica. Parece que é uma empresa muito bacana, mas quando você aprofunda, você vê que é uma empresa que estava, né, há vários anos gerando um EBIT negativo, com lucro líquido dando prejuízo, né, com a despesa financeira alta, né? 2023 e 2024 teve uma pequena melhora, né? Pode ser que seja agora uma tendência, né, de resultados superavitários, né? Você percebe uma necessidade de capital de giro fantasiosa, né? Que essa situação de liquidez da Embraer, ela é obtida graças a capital de terceiros, né? Ela não é geração de recursos próprios, mas sim capital de terceiros. E se você for abrir a composição do endividamento, você vai perceber que isso é dívida capital captado no exterior, né? Não é no Brasil, é dinheiro captado no exterior. Então, assim, existe uma ilusão de ótica, né? Uma empresa que é boa, ok, é boa, passou por um momento muito difícil, está fazendo seu para casa para consertar suas finanças, mas ela tem uma situação hoje que a gente tem que olhar com mais cuidado, porque ela é pior do que parece ser, né? Ela é pior do que parece ser. Se olhando, você fala, a empresa é muito ok, mas o resultado de fato dela é aquém. Então, agora eu vou responder a pergunta. Ainda dá tempo para investir em Embraer? O preço da ação da Embraer subiu por aspectos fundamentalistas? Então, vamos lá. Vamos com muita calma nessa hora. Nós vimos que a Embraer é uma ação espetacular. Está entre as 3 maiores fabricantes de aviões comerciais do mundo. Naquele segmento de aviões intermediários de até 140 lugares, por aí, ela é referência mundial, ela é líder. Nós vimos que a Embraer fatura em torno de 5,5 bilhões de dólares por ano. Mas nós vimos também que a Airbus e a Boeing são empresas que faturam na faixa de 70 bilhões de dólares. Ou seja, a Embraer é pequenininha em comparação com a Boeing e com a Airbus. Nós vimos também que a Embraer, nos últimos anos, ela está mexida no seu portfólio. Hoje, ela está valorizando muito a questão da divisão militar, dos aviões de defesa. E isso é muito bacana porque o mundo é comprador desse tipo de produto. Nós vimos, inclusive, que existem pedidos relevantes na Arábia Saudita e na Índia, de novo, né? Tal como na Taurus. Se você não assistiu o vídeo da Taurus, vou deixar aqui uma tagzinha para você assistir.
A Taurus também está na iminência e aguardando os pedidos da Arábia Saudita e da Índia, assim como a Embraer. Mas nós vimos também que a Embraer ela tem uma dependência muito grande no mercado norte-americano, mais de 62%. Isso é muito ruim. Nós vimos também que ela tem uma tal de EV Air, na qual ela é acionista majoritária, 83%, se não me falha a memória. E essa é uma empresa complicada, que está desenvolvendo um veículo muito diferente de tudo que a gente já viu, né? E um veículo que está sendo conduzido por uma startup. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. É algo muito futurista. Eu até brinquei aí, que parece com aqueles desenhos animados da família Jetson, né? Enfim, é um investimento relevante e que ela tem que administrar isso com cuidado e do jeito que está é risco. Assiste lá o vídeo que eu dou maiores detalhes. Nós vimos também, em relação à sua situação econômica financeira, que lá pelos idos dos anos 2020, ela fez uma captação muito grande no mercado externo. E isso, né, são 20 bilhões de reais, isso que deu liquidez para a empresa. Hoje, a Embraer é vista como uma empresa muito líquida, como uma empresa que tem muito dinheiro em caixa, graças a esses recursos que foram aportados lá em 2020. Mas não são recursos que foram aportados pela sua operação. São recursos externos de terceiros que terão que ser pagos gradativamente ao longo dos anos. Mas é uma empresa líquida. E isso deu até um desvio de ótica na minha análise inicialmente, né? Quando eu olhei e falei, nossa, que empresa espetacular. E aí eu fui garimpando aqui, garimpando ali, consegui identificar esses empréstimos de 2020 e a gente viu também que a Embraer é uma empresa muito errática no que diz respeito aos seus resultados operacionais. EBIT muito fraco, né? Resultado líquido deu prejuízo diversos anos, aí, pelo menos no período da análise, ela voltou a dar lucro só em 2023 para 2024. Então, assim, é uma empresa que está trabalhando, ela é uma empresa melhor hoje do que era a empresa em 2020, mas tem um longo para casa para ser feito. Muito longo. Eu não percebo correlação entre o preço da ação, que subiu 10 vezes, 1000%, e os seus fundamentos, a evolução dos seus fundamentos de 2020 para cá. Acho que são coisas descasadas. O preço da ação subiu? Subiu 1000%. Mas a empresa não melhorou 1000%. Ela está melhorando, mas ainda não é uma empresa que a gente pode dizer que é uma empresa que tem uma situação financeira muito tranquila, né? Ela tem dívidas a serem pagas, inclusive se ela pegar todas as suas disponibilidades, o seu saldo de tesouraria, que seria o caixa mais as aplicações financeiras de curto prazo, ela somente paga o seu saldo, sua dívida líquida e fica no 0 a 0, sem dinheiro nenhum, e o capital de giro batendo com a necessidade de capital de giro, ou seja, uma empresa ok, mas nada extraordinário. Nada que justifique uma valorização de 1000% em 4 anos. Ok? Dá tempo para investir? Sob o ponto de vista fundamentalista, não. Não faz sentido nenhum. Sob o ponto de vista grafista, tem gente que fala que ela subiu muito, mas pode subir muito mais ainda, né? Mas pode descer, porque ela não tem fundamentos que justifiquem essa valorização tão forte. Enfim, essa é a minha opinião. Espero que eu tenha ajudado. Muito obrigado. Grande abraço.